Hoje, uma tarefa prioritária é a gente orar, é a gente estar orando. Muitos não têm esse hábito ou não sabem fazer isto, ou buscam uma forma de fazer isto. Então, esta interiorização, este fechar os olhos e ignorar o que se passa em torno por alguns momentos e se voltar para dentro, nos ensina muito. Isto em um momento especial que nós nunca poderemos saber quando vai chegar, no momento especial, produz um contato. E nós fazemos então uma experiência inesquecível. E feita essa experiência, é como se nós tivéssemos entrado em um outro mundo, em um outro espaço. Nunca mais nos esquecemos disso. E fica aberto um canal, fica aberta uma ligação para que isto se repita. Mas se nós tivéssemos esta proposta, não? De estar sempre orando, independente do que estamos fazendo, e orando pela paz hoje em dia, isto tudo pode se dar. Então vamos ver se todas as vezes que nós entramos nesse salão para uma partilha, vamos ver se realmente nos colocamos esta proposta de nos interiorizar, de olhar para dentro de nós. Vamos ver se assim entramos em um outro nível, em outro espaço, em um outro tempo. Isto é imprevisível e não sabemos os passos que já demos, não sabemos o trabalho que já fizemos em vidas anteriores. Uma atitude destas pode produzir um contato com um trabalho que já foi iniciado em nós e que nós não temos consciência disso. Se nós tivermos esta proposta de estar sempre orando, acontece também que a gente entre num circuito de oração que existe no planeta. Há seres avançados, há seres que não estão encarnados e outros que estão encarnados, que estão em permanente estado de interiorização. Nós chamamos isto de oração, porque estamos aqui encarnados, temos cérebro físico, temos células físicas, então chamamos isso de oração. Mas há seres que estão nesse estado, desencarnados e servindo à Terra. E nós entramos nesse circuito cada vez que nos dispomos a fazer isto. Mas realmente não é mais momento de estar olhando em torno, não é mais momento de se estar vendo o que se passa. Então, precisa que a gente se reeduque para realmente poder criar um clima, poder criar uma situação na qual algumas portas comecem a se abrir, não só para nós, mas se abrir entre as dimensões. E nós podemos colaborar para isso. Mas nós teríamos que realmente mudar certos hábitos, mudar certos costumes, mudar certas atitudes, para que a gente entre nesta irmandade, nesta fraternidade interiorizada. Assim criarmos condições para que isto que nós chamamos de energia da contemplação possa ficar bem visível e possa ficar bem instalada no ambiente no qual nós estamos. Nós somos até certo ponto responsáveis pelo ambiente onde nos encontramos. Então tudo isto faz com que se abram portas para um outro clima, para uma outra vibração. E muitos seres vão usufruir disto, muitos seres vão perceber isto, internamente ou não. Isto tudo é um caminho para nós começarmos a perceber, começarmos a sentir
começarmos a ter uma consciência mais viva dos centros planetários. Existem os centros planetários, 7 nós conhecemos, e esses centros têm muito o que nos ensinar, têm muito a nos passar como força, como energia, como vibração, como ensinamento. Então nós teríamos que, nesses momentos caóticos, não? E nós não estamos nos dando conta do quanto são caóticos. Porque se estivéssemos nos dando conta, estávamos o mais voltados para dentro de nós que seja possível. Que é a única forma de nós efetivamente criarmos um equilíbrio, criarmos uma harmonia. Há pessoas que, quando se voltam para dentro de si, encontram confusão. Quando isto acontece, nós podemos aceitar isto como uma realidade e usar os processos de oração, as técnicas de oração. E, de quando em quando, repetirmos este mergulho dentro de nós e veremos que através da oração, desta oração externa, desta oração formal, desta atividade mântrica, que nós vamos corrigindo essas distorções no nosso ser, nos nossos corpos. Enfim, nós vivemos um momento em que teríamos que ter uma disposição, mas uma disposição firme a nos interiorizarmos. E no ponto em que nós estivermos, na circunstância em que nós estivermos, nós podemos dar esses primeiros passos. Então, usar oração formal, se a gente não consegue ficar quieto, em silêncio, estável, use oração formal, cante, use mantras, mas sempre com aquela finalidade de estarmos cada vez mais nesta estabilidade, neste silêncio, nisto que a gente chama de vazio, porque ali é que nós vamos encontrar os nossos irmãos maiores, vamos nos encontrar com aqueles que já ultrapassaram todos esses nossos estágios e hoje estão servindo ao planeta ou ao universo. Nós estamos falando assim porque todos estes seres e todas essas consciências que estão praticamente equilibrando o planeta, que é a hierarquia planetária, não? Todos esses que estão trabalhando neste sentido, estes estão para se afastar do planeta, de uma certa forma. Porque o próximo ciclo planetário, os próximos acontecimentos, a vibração que vai se desenvolver aqui no planeta é incompatível com a presença desses seres. E esses seres não podem participar desse estado vibratório, porque eles têm que se manter em um nível de estabilidade e têm outras tarefas no universo mais amplas que nós não conhecemos, não? Mas que podem nos auxiliar muito se forem assumidas. Então, quando se diz que esta hierarquia planetária está para se afastar, não quer dizer que vá abandonar as leis evolutivas, mas quer dizer que vai reforçar um estado de consciência maior, mais amplo, inatingível para nós neste momento, mas que vai influir aqui no nosso processo. Mas nós teríamos que, num certo sentido, ir mudando de posição. Irmos passando de seres dependentes, de seres desorganizados, de seres inconscientes, não é? Para nos tornarmos uma base. Jamais poderíamos substituir esta hierarquia planetária, mas podemos nos dispor a preencher este vazio que eles vão deixar, num certo sentido. Isso está sendo falado de uma maneira muito clara e radical. Agora, nós estamos sabendo que existe algo que jamais vai se afastar. Não pode se afastar porque é a base, é a essência
de tudo aquilo que deve se desenvolver daqui por diante. E nós podemos chamar esta base até de nomes, nomes próprios, mas o que nunca vai faltar é esta proteção desta essência da energia feminina, que é aquilo que vai assumir a Terra, é aquilo que vai criar o novo ciclo, criar a nova vida. E esta base, esta essência feminina, que vocês podem chamar de Mãe do Mundo, podem chamar de Mãe Universal, vocês podem dar o nome que quiserem para isto, porque nós temos necessidade de dar nomes para as coisas. Mas isto é algo muito acima de qualquer nome, muito acima de qualquer culto, muito acima de qualquer coisa formal. E nós teríamos que fazer um certo esforço, irmos para dentro de nós mesmos, para nós efetivamente encontrarmos esta essência, efetivamente encontrarmos isto. Hoje, nós teríamos que realmente estar fazendo esses movimentos. Hoje nós teríamos que realmente estar nos dispondo a irmos além das aparências, irmos além daquilo que sentimos, irmos além daquilo que pensamos, daquilo que refletimos, irmos além das nossas necessidades físicas. Tudo isso existe, ninguém nega a presença de todas essas coisas. Mas nós temos que, com uma intenção, com uma disposição, com uma fé muito profunda, ir além de tudo isto. E nós não podemos imaginar o que pode acontecer se nós tivermos fé nisto. Não podemos imaginar. Porque esta fé conta com coisas inconscientes nossas, com qualidades inconscientes, com experiências que não estão mais na nossa memória. Enfim, nós teríamos que hoje começar a reconhecer que existem tantos planos de consciência, existem tantas dimensões onde tudo é realidade. Agora, se nós não entramos para dentro de nós, se nós não fazemos este mergulho, se nós não buscamos este silêncio, nós ficamos sempre neste nível sensitivo, nesse nível dos sentidos, nesse nível mental, nesse nível emotivo. Nós ficamos sempre aí. Então nós teríamos que, mesmo tendo consciência da nossa situação, isto é, da nossa situação de seres encarnados, e portanto estarmos comprometidos com uma série de coisas materiais, de leis materiais, independentemente de tudo isto, nós teríamos que ter presente esta presença desta essência que nunca vai abandonar a Terra, nunca vai sair de perto de nós, porque faz parte da nossa essência faz parte disto. Parece que chegou o momento de nós substituirmos esses mitos, estes cultos, estas figuras, estes nomes, por uma realidade que está muito além de tudo isto. Há algum tempo, não? Nós estamos sugerindo que a gente não fique chamando as hierarquias, que a gente não fique invocando as hierarquias, que a gente não fique trazendo, chamando a atenção de consciências hierárquicas que tem muitas coisas hoje que velar, tem muitas coisas que fazer, tem muitas coisas que assumir, que tratar, porque nós conhecemos este caos aqui da Terra, mas não temos consciência de um processo crítico pelo qual o universo todo está passando. Então essas consciências mais elevadas estão se aproximando de crises maiores, de movimentos maiores. Mas nós não teríamos que ficar aqui embaixo, não teríamos que ficar aqui nos nossos níveis, entregues à nossa consciência habitual. Porque isto que está acontecendo é uma grande oportunidade para nós descobrirmos que somos um pouco mais do que aquilo que conhecemos de nós mesmos.
descobrirmos isto. Mas não é olhando em torno assim, olhando, vagando, olhando quem entra, quem sai, como é que aquele está entrando, quem está entrando. Não é com isto que nós vamos criar este ambiente, que nós vamos construir esta energia. E nós, nesses momentos de reunião, nesses momentos em que estamos reunidos, não estamos reunidos só fisicamente. Estamos reunidos principalmente nas nossas intenções. Porque todos nós temos uma certa intenção muito parecida, em diferentes níveis, mas muito parecida. Todos nós temos pode-se dizer que uma mesma meta. Embora não saibamos explicar muito bem isso, mas temos a mesma meta. Então, quando se faz uma reunião, quando nós estamos juntos, fisicamente inclusive, tenhamos essas coisas presentes e formemos realmente um único ser, uma única consciência. E não vários seres, vários indivíduos, cada um com uma tendência, cada um com uma preocupação. Aqui se pode formar uma aura, aqui se pode formar como uma redoma, pode se formar um clima no qual muitas coisas podem acontecer, muitas transformações podem acontecer. É muito importante que a gente tenha esta consciência, que a gente mude de plano, que quando nós entramos numa sala, nós estamos entrando num estado vibratório. Quem entra aqui está criando um novo estado vibratório. Então nós temos que entrar aqui e nos interiorizarmos para realmente confirmar esse estado e ajudar a todos a sentirem esse estado. Agora, se nós passarmos alguns momentos deste tempo material em um estado assim, isto fica muito gravado em nós. E depois nós saímos daqui, nós vamos para a nossa vida normal, levando algo que vai mexer com aquilo que está em volta de nós, que está em torno de nós. Bom, eu vou aqui trazer algumas frases que podem nos inspirar bastante. Mas não teríamos que ver isto como frases. Teríamos que estar diante disto como estados. E logo que sentirmos, logo que percebermos que chegou o momento, entrarmos nesses estados. Ver se mudamos de plano, se mudamos de nível. E aí não se sabe o que pode acontecer. Corpo físico, inquietação de corpo físico, sistema nervoso. Nós não estamos mais, na época, não estamos mais no momento de estarmos nos identificando com estas coisas. Então, mesmo que a gente esteja tremendo de inquietação, nós desconhecemos isto. Vamos para dentro de nós mesmos, vamos para o real, porque não dá mais tempo de tratar dessas coisas aqui fora. Não dá mais tempo. Foi-se o tempo em que a gente tinha que usar recursos para tratar dessas coisas. Hoje, o único recurso é você se identificar com a sua essência e deixar o resto. Porque o resto vai ser administrado de alguma forma pelos acontecimentos que virão. Acontecimentos que não são vazios. Esses acontecimentos têm energias, têm forças jogando dentro deles. Agora, o que nos diz respeito nesses acontecimentos é esta realidade de proteção, é este manto desta essência feminina, desta coisa que nunca vai se afastar. Agora, nós teríamos que estar atentos para isto. Teríamos que não estar confusos, teríamos que não estar identificados com o que está acontecendo visivelmente, inclusive nos nossos corpos. Aqui diz o seguinte: será um parto doloroso, mas existe este amor e esta doçura. Doçura aqui quer dizer esta essência feminina, não? Que as mulheres em geral parece que esqueceram disso, mas este amor, esta doçura jamais se afastarão. Isto jamais se afastará. E quando estamos em oração,
quando entramos em oração, quando começamos a fazer esta pressão, porque oração é uma forma de pressão, é um esforço, é um trabalho. Quando nós entramos em oração, nós vamos ao encontro disto. Isto percebe, isto sabe que vai nos acolher, mas precisa que a gente queira, precisa que a gente se disponha, precisa que a gente se abra e se decida. Essas coisas sublimes, estas coisas reais, não nos obrigam a nada. De forma que ou nós fazemos o movimento que temos que fazer, ou nada virá atrás da gente para nos obrigar a fazer, nem para nos chamar. Nós estamos neste ponto, estamos entrando neste ponto. Aqui não tem nada nem que nos chame mais. Ou você já despertou, já percebeu, já sabe, e se abre e vai, ou não tem nada mais que te chame. Agora, se você for, você vai ser acolhido. E isto é não só uma promessa, mas como isto é uma coisa efetiva e que nós podemos experimentar. E aqui diz o seguinte: não vos enganeis pelos dias que virão, porque dentro da tribulação, dentro da confusão, dentro daquilo que está nas nossas células, dentro disso existe também outra coisa. Existe o oposto disso. E nós vivemos essa dualidade nas nossas células, na nossa mente. Nós vivemos essa dualidade. E precisamos não nos deixar levar, não nos deixar confundir pelas situações que virão. Não só externamente, mas em nós também. Esta mente inquieta, esta mente confusa, suscetível de influências, nós teríamos que hoje atravessar tudo isto, desconhecer tudo isto, desconhecer totalmente a nossa realidade física, emocional, mental. Isto tudo hoje não dá mais tempo para estar cuidando disto minuciosamente. Não dá mais tempo para isso. Então, seja o estado em que nós estivermos, seja a condição em que nós estivermos, não fique lutando com isto, não fique batalhando com isto. Vá para dentro, vá para esta essência, vá para este ponto firme que você começa a sentir, começa a perceber. E aqui diz: orai em paz. Tudo isto é uma oração, não? Nós, neste momento, podemos considerar que estamos fazendo uma oração. Uma oração um pouco diferente, mas podemos considerar isto uma oração. E estaremos orando. E aqui diz: orai em paz. E em paz, orai pelo vosso necessitado planeta. Aqui já nos dá uma outra chave. Se nós nos dispomos a sair desta massa ignorante, a sair desta vibração confusa, desse nível comum de estar na superfície da Terra, nós fazemos isto não exatamente para nosso benefício, porque eu não sei se isso dá resultado agora. Nós estamos fazendo isto em benefício do planeta, em benefício de tudo e de todos, porque esta essência feminina, esta essência que nunca vai abandonar o planeta, mesmo que o planeta esteja se desintegrando, esta essência estará. Porque esta essência é a vida de tudo aqui. Não é uma hierarquia que tem outras coisas para resolver neste momento. Esta essência é universal e cósmica. E essa essência tem uma qualidade de onipresença que nenhuma outra hierarquia tem. De forma que isto é completamente diferente, isso nunca vai nos abandonar. E isto é encontrado, mas nós teríamos que não nos confundir, nós não teríamos que permanecer identificados com o nosso estado, com a nossa situação, com o conceito que nós temos de nós mesmos. Olha, isto tudo hoje é para nem ser considerado. Agora, é preciso ter presente que não podemos ficar vazios desta noção,
de que existe esta realidade. Então nós podemos abandonar tudo, podemos nos deixar desintegrar em certos níveis, em certas coisas, mas a ideia desta presença, desta proteção, a ideia desta essência onipresente, isto não deve abandonar nunca a nossa consciência, porque isto é a única coisa na qual nós vamos nos basear. É a única coisa que realmente nos suportará. Suportará a nós como humanidade. E aqui tem umas frases muito simbólicas. Esta essência, para se fazer sentir, se trata como se fosse uma de nós. E diz o seguinte: caminhai sobre os meus pés. Isto é, todos nós, não é, temos pés que são símbolo do caminhar. Então esses pés que nós temos são esses que são, mas nós estamos caminhando com outros pés. Estamos caminhando com uma outra forma de nos locomover. E tendo presente esta essência, nós estamos caminhando de outro jeito. E continua: caminhai sobre meus pés, construir com as minhas mãos. Veja que isto é possível. Isto é possível. Mas para isso, precisa que você tenha renunciado, que você tenha deixado de lado o seu modo de agir. O que são as nossas mãos? São as nossas obras, a nossa forma de fazer as coisas. E aqui nós temos que fazer as coisas, temos que construir as coisas com essas outras mãos, com as mãos dessa essência. Nós teríamos que nos substituir por outra coisa. Eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente. Eu estou procurando não ser concreto, porque não é o caso de ser concreto nessas coisas. As coisas concretas são essas que nós temos que fazer karmicamente, dharmicamente. São essas coisas que nos dizem respeito enquanto estamos no plano físico concreto. Mas nós não podemos estar aí. A maior parte nossa tem que estar numa outra coisa. E ou nós fazemos isto agora, ou não tem mais como fazer. Não tem mais como fazer no sentido do novo, de um outro rumo, de uma outra coisa. E aí diz: olhai através do meu olhar. Olhai através do meu olhar quer dizer ver as coisas de outra forma. Você tem que ver o preto no branco, tem que ver o branco no preto, você tem que ver o que ninguém vê nas coisas. Então você tem que olhar para uma coisa e ver o que ninguém vê ali, que os olhos normais não veem ali. E você tem que olhar então através desse olhar desta essência. Nós temos que nos colocar dentro desta essência, temos que nos colocar ali, temos que fazer este esforço, temos que fazer este exercício. Olha, não há outro exercício que fazer agora. Falai através da minha voz. Bom, aqui, quem não tem controle da palavra e quem não sabe o que diz, precisa receber a graça de se controlar, precisa receber a graça de só falar aquilo que é para ser falado, aquilo que a consciência manda falar. Porque senão, falai através da minha voz, isto não existe. E falar não é só falar com a boca, falar com a voz, falar com o som. Falar também é a nossa intenção. É aquilo que vem de dentro de nós como intenção. Aquilo é uma fala que aqui ninguém ouve, mas que nos outros planos, esta é a fala que se ouve. Nos outros planos, a nossa voz é a nossa intenção. Não adianta falar aqui, porque são outras dimensões, outros planos, ninguém está ouvindo. É a outra fala, é aquilo que está por trás disso. Isto é que falai com a minha voz. É a sua intenção. E aqui realmente é a intenção de salvar, é a intenção de servir, é a intenção de ser outro. Tantas coisas que nós temos dentro de nós para desenvolver. Tudo isso está semeado dentro de nós.
Tudo isso existe dentro de nós, em forma de semente, em forma de recordação profunda. Tudo isso existe dentro de nós. Quem viveu até agora e que está consciente do caminho, que está procurando fazer o caminho, tem muita coisa semeada dentro de si, muita coisa em diferentes estados de germinação. Tem muita coisa, mas precisa se voltar lá para dentro e realmente não está querendo resolver nada aqui fora. Porque é com tudo isto que as coisas vão se resolver, que as coisas estão se resolvendo. E diz aqui, servir através da minha presença. Isto é, se nós temos esta presença como real, se nós estamos nos identificando com esta presença, se nós estamos sob esse manto, se nós estamos nesta energia, nós estamos incluídos dentro de um serviço. Estamos inseridos dentro desta forma de servir. Enfim, a vida de oração pode nos introduzir em muitos desses estados. A vida de oração pode nos levar a todos esses contatos. Mas precisa que a gente realmente tenha essa intenção, que a gente realmente acolha isto que vem de dentro de nós, que vem da nossa essência, que está muito lá no fundo, muito profunda, que a gente acolha isto, que é para ir permeando essas aparências que nós somos com algo diferente. Então isto servir através da minha presença. Escutai repousado em meu coração. Isto é, esta presença, esta essência feminina, não? Isso tem um acolhimento que não nos impõe nada, mas neste acolhimento nós podemos entrar, podemos nos entregar. Neste acolhimento podemos pousar. E aqui então tudo pode acontecer. E aqui resume desta forma: isto é uma aliança para os tempos que virão. É um pouco abstrato, mas não há quem não entenda, não há quem não compreenda. Tem um ponto aí, tem uma porta aí pela qual nós podemos entrar. Isto é uma porta dimensional que está preparada. É uma porta dimensional que está presente. E se nós fazemos esta intenção de sair do comum, do normal, de sair desta mente humana, desta maneira de sentir humano, de sair desta maneira de agir humano, se nós nos dispomos a isso, esta porta está aberta. Agora, entrando por esta porta, nós estamos numa outra condição. Estamos numa condição de realmente ajudar, de realmente colaborar, de realmente influir numa direção real, numa direção correta. Agora, aqui encerra dizendo que teríamos que buscar a paz, teríamos que buscar a caridade, teríamos que buscar a compaixão. E paz, caridade, compaixão, todas essas palavras têm níveis diferentes, têm graus diferentes de compreensão, de energia, de ação. Então, se nós pudéssemos nos recolher, se pudermos olhar para dentro e buscarmos esta paz, sem definir paz, sem mentalmente criar expectativas para o que vai encontrar, mas se volta para dentro para encontrar isto. Se volta para dentro para encontrar isto que chamam de caridade, que a gente também não sabe o que é. Porque caridade, por exemplo, é nós entrarmos nesta sala e estarmos considerando todos que estão nesta sala. E todos os que estão nesta sala vão sentir a influência da nossa entrada aqui. Então, nós temos que levar em conta tudo que está nesta sala para entrarmos nesta sala com caridade,
para entrarmos nesta sala realmente na tonalidade certa, na energia correta e agindo de uma certa forma, agindo muito internamente, muito interiormente. E o terceiro termo que estão nos colocando é a compaixão. Porque você entra aqui e leva em conta tudo que está aqui para ser transformado por compaixão, por compreensão de que tudo deve ser transformado. Então você compreende isso tão bem que você, por compaixão, você entra aqui e se põe na sua atitude, se põe naquele estado que todos necessitam, que tudo necessita. Agora, se nós treinarmos isto neste ponto tão pequeno, que é uma reunião como esta, entrar numa sala como esta, estarmos entre os nossos semelhantes, se nós nos colocamos nisto corretamente, se nós nos colocamos nisto com uma outra atitude, isto vai se ampliando. Isto vai se ampliando e daqui a pouco nós estamos fazendo isso em benefício do planeta. Estamos fazendo isto em benefício do nosso ambiente. Estamos fazendo isso em um ponto um pouco maior. E outra pessoa pergunta se é possível ter uma vida consagrada vivendo nas cidades, longe de Figueira, onde nos deparamos com a vida comum que envolve trabalho, família e sociedade. Olha, trabalho, família, sociedade, vida comum, cidades, isso tudo está incluído num todo. E se você está hoje procurando se identificar com este contato, se identificar com todo esse estado, com esta essência que nós estávamos tentando nos aproximar dela, se você está nesse estado, tudo isso desaparece, tudo isso não existe. O que quer dizer trabalho, família, o que quer dizer sociedade? Isso tudo não existe em um plano, em um nível, não? Mais real, numa outra dimensão, em um outro plano. Nós temos que quebrar um pouco essas correntes, quebrar um pouco esses elos, quebrar um pouco essas algemas. Existe trabalho? Ah, sim, num certo plano existe. Existe família? Ah, aqui no resto do chão existe. Existe sociedade? Existe. Nós temos que ver com o todo, nós temos que ver com o único. Nós temos que ver com esta única vida. Nós temos que sair destas coisas, temos que sair dessas circunstâncias. Senão, estamos na vida comum, estamos na vida normal, estamos nos sentidos. Estamos na mente, no sentimento humano, estamos nos gestos. Bem. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Então, se não tem perguntas, vamos procurar nos confirmar nesta energia e vamos ver se ao sair daqui não dissolvemos tudo isto. Vamos ver se saímos daqui incluídos numa outra vibração.